Boa tarde, quarto ano! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana, vamos agradecer ao Papai do Céu por nos ter dado essa bênção de estarmos aqui juntos com saúde, tá bom? Sempre devemos agradecer a Ele. E hoje a nossa aula será na disciplina de Português e Geografia, tá bom? Mas a nossa primeira aula, a aula agora, será a aula de Português. E nós vamos continuar as nossas revisões, tá bom? Dar continuidade nas nossas revisões. E hoje vocês aproveitem e peguem o livro didático de vocês para vocês acompanharem, tá bom? Que vocês já vão ver as atividades que vocês já fizeram, vão ver já os conteúdos, vão tirando as dúvidas, vão relembrando o que nós estudamos, tá? Isso vai facilitar a compreensão de vocês. A nossa disciplina hoje é português e o nosso conteúdo é tonicidade das palavras, lá na página 38 do livro didático, tá bom? Inicia lá na página 38. Mas o que é tonicidade das palavras, professora? Bom, nós já vimos, né, que as palavras, elas possuem as sílabas mais fortes, tá bom? E essas palavras que possuem a sílaba mais fortes, elas recebem o nome de sílaba tônica, tá bom? E as demais palavras, que são as sílabas mais fracas, tá bom? São as sílabas átonas. Então, vamos relembrar. Nós temos as sílabas tônicas, que são as sílabas mais fortes de uma palavra, e nós temos a sílaba átonas, que são as demais sílabas, tá bom? As palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E como é que ocorre essa classificação, professora? Vamos relembrar que nós já estudamos isso, tá bom? A classificação das palavras, ela respeita a posição da sílaba tônica, tá bom? Então, por isso, nós sempre temos que ver nas palavras qual a posição da sílaba tônica dessa palavra, ou seja, da sílaba mais forte. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem a classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos ver como é que isso funciona. As palavras oxítonas, lembrando, as palavras oxítonas são todas as palavras em que a sílaba tônica está na última posição, tá bom? Ou seja, as palavras oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela está na última posição. Vamos ver um exemplo que tem no nosso livro didático. Tapajós, olha aqui. A palavrinha tapajós, qual a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra tapajós? Vamos chamar essa palavrinha para nós vermos? Lembra que nós devemos chamar a palavrinha para descobrirmos? Vamos, chamem comigo. Tapajós. Observe que a sílaba mais forte e mais duradoura foi o jós, tá bom? Então, essa é a minha sílaba tônica, essa é a minha sílaba mais forte. E observe que a sílaba tônica da palavra tapajós, ela está na última posição, é a última sílaba, tá bom? A última sílaba que é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, por isso, essa palavra é classificada como oxítona, tá bom? Agora, vamos ver qual a classificação da sílaba tônica, a posição da sílaba tônica para a palavra ser classificada como paroxítona, tá bom? Para uma palavra ser paroxítona, a sílaba tônica desta palavra deve estar na penúltima posição, tá bom? Então, vamos recapitular. Para uma palavrinha ser classificada como paroxítona, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela precisa estar na penúltima posição. Vamos ver o outro exemplo do livro didático de vocês, que está lá na página 38, tá bom? A palavra diversidade. Olha aqui a palavra diversidade. Vamos descobrir qual a sílaba tônica da palavra diversidade. Vamos chamar a palavra diversidade? Diversidade. Observe que o dade, diversidade. Observe que o da, ele é a sílaba mais forte, é a sílaba mais duradoura na pronúncia, tá bom? Então, essa é a sílaba tônica, é o da sílaba, tá bom? A minha sílaba tônica, a minha sílaba mais forte, é a penúltima sílaba, que é o da. Então, por isso, ela é paroxítona. E, por fim, vamos ver a nossa última classificação, que é a proparoxítonas, tá bom? As palavras proparoxítonas são todas as palavras em que a minha sílaba tônica, a minha sílaba mais forte, está na antepenúltima posição. Ela está posicionada na antepenúltima sílaba. Vamos observar o nosso exemplo do livro didático. Fábulas, tá bom? Nós temos a palavra fábulas. Qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavrinha fábulas? Observe que só de pronunciar a palavra fábulas, observe que o fá
É a sílaba mais forte, tá bom? É a sílaba mais duradoura, fábula, tá bom? Então, essa é a minha sílaba tônica. E qual a posição da minha sílaba tônica? Antepenúltima. Observe que nós temos o lá. O lá é a minha última sílaba. O bu é a minha penúltima sílaba. E o fá é a minha antepenúltima sílaba. Então, por isso, ela é classificada como proparoxítonas. Então, vamos relembrar. Proparoxítonas são todas as palavras em que a minha sílaba tônica, minha sílaba mais forte, está posicionada na antepenúltima sílaba. Vamos só observar agora mais um exemplo de uma palavra proparoxítona, só para facilitar a compreensão de vocês. Lá no nosso livro didático, na página 39, tem a palavrinha matemática. Aqui, olha, a palavra matemática. Qual a sílaba mais forte da palavra matemática? Qual a sílaba tônica da palavra matemática? Vamos chamar a palavra matemática. Matemática. Observe que é o má, tá bom? Então, essa é a minha sílaba tônica, minha sílaba mais forte. E qual a posição dessa minha sílaba tônica? Vamos observar aqui. Nós temos o K, o CA, que é a penúltima sílaba, e não é a sílaba tônica, é a sílaba átona, que não é a sílaba mais forte. Nós temos o TI, o TI, que também é a sílaba átona, não é a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba, tá bom? Nós temos a última, que é o K, temos a penúltima, que é o TI, e temos a antepenúltima, que é o MA, que é o M e o A, e essa é a minha sílaba tônica, essa é a minha sílaba mais forte. Então, por isso, essa palavrinha é classificada como proparoxítona, porque a sílaba tônica está na antepenúltima posição. Então, vamos só relembrar. As minhas sílabas mais fortes em uma palavra recebem o nome de sílabas tônicas, tá bom? As palavras são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica, tá? Vamos relembrar. Oxítonas são todas as palavras em que a minha sílaba tônica está posicionada na última sílaba, tá bom? Oxítona, sílaba tônica, está posicionada na última sílaba. Paroxítona, a sílaba tônica, está posicionada na penúltima sílaba. Vamos lá. Paroxítona, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está posicionada na penúltima sílaba. E proparoxítona são todas as palavras em que a minha sílaba tônica, a minha sílaba mais forte, está posicionada na antepenúltima sílaba, tá bom? Antepenúltima sílaba tônica, a sílaba mais forte é proparoxítonas. Agora vamos ver o que nós devemos fazer nas nossas atividades. As nossas atividades é no livro didático, tá bom? Na página 84 do nosso livro didático. Procurem lá a página 84 do livro didático de vocês. Todo mundo já encontrou a página 84? Então vamos ver lá. Inicia na quinta questão, tá bom? Que diz o seguinte: leia a história em quadrinhos. Esse HQ significa história em quadrinhos. E responda as questões a seguir. Você vai ler essa história em quadrinho, tá bom? Bem com calma, vai interpretar ela bonitinho e vai responder a questão A, que diz o seguinte: ao responder para a Súria como claro, tão animado, estendendo o som da letra A, o tio Flip se mostra tranquilo ao se abrir o pote, irritado por não querer abrir o pote. Aí você, depois de ter lido, você vai compreender, né, o texto e vai saber responder, para você marcar apenas uma afirmativa. A B, também a mesma situação. Assinale a alternativa correta sobre a diversão citada por Súria, tá bom? Pela Súria na história em quadrinho. Por isso você precisa realizar a leitura da história em quadrinho. A sexta questão diz o seguinte: repita a fala do tio Flip, imitando o som de sua voz. Ou seja, você vai imitar o som de sua voz. Como ele enfatizou a palavra claro, você também vai enfatizar. Que sílaba da palavra claro foi pronunciada com mais força? E aqui você vai responder qual foi a sílaba, tá bom? A palavra claro é classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Essa é a questão B e você vai responder. A sétima questão, você vai separar as palavras do quadro a seguir em sílabas, depois classifique cada palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você tem o quadro, tá bom? Esse quadro aí que você está vendo na página 85. E aí nele tem as palavras caneta, mágica, celular, café, martelo. Você vai separar cada uma dessas palavras lá na opção separação em sílabas, bonitinho. Em seguida você vai dizer lá na classificação se essa palavra é classificada como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí você vai ter que ver a posição da sua sílaba tônica, tá bom?
A oitava questão, ela pede para você ler as capas dos livros, que é Procurando por Atlântida, O Mágico de Oz, Um Príncipe para Lila. São 3 livros, você vai ler a capa de cada livro. Em seguida, você vai ir lá na questão A. Em cada título do livro, há uma palavra acentuada graficamente. Quais são essas palavras? Aí você vai dizer quais são as palavras que estão acentuadas, que estão recebendo acento gráfico, tá bom? E, por fim, a nossa última questão é lá na B, tá bom? Na página 86, é para fazer até a questão B, que é essa questão que está aparecendo aí para vocês. Qual a posição da sílaba tônica dessas palavras? Com base na sua resposta, explique por que essas palavras recebem acento gráfico, tá bom? Aí você vai ver qual é a classificação dessas palavras das palavras da capa do livro, tá bom? Qual a classificação de Atlântida, mágico e príncipe, tá bom? Essas palavras são classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E por que elas recebem acento, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem estar me mandando mensagem. A nossa atividade conclui aqui na questão B, tá bom? Do nosso livro didático, na página 86. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e não deixem de me mandar mensagem se ficaram com dúvida. Tchau, tchau.